Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. São 13 horas e 20 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição de sábado. E olha só, a gente vai começar com uma notícia muito triste. Internada desde terça-feira, a atriz mirim Milena Brandão, de apenas 11 anos, teve morte cerebral decretada ontem à tarde. A atriz mirim Milena Brandão, de 11 anos, teve a morte encefálica confirmada na sexta-feira pelo Hospital Geral de Grajaú, na zona sul de São Paulo. Ela estava internada desde terça-feira, em estado gravíssimo. Segundo o boletim médico divulgado ontem, a paciente recebeu cuidados intensivos e teve todo o acompanhamento médico, que não mediu esforços para preservar a sua vida. A confirmação do diagnóstico ocorreu após um rigoroso cumprimento de protocolo estabelecido para esses casos. Pela manhã, a menina apresentou uma parada cardiorrespiratória, com reversão após as manobras de reanimação. Mais cedo, em suas redes sociais, a mãe Thaís Brandão relatou que os médicos tinham identificado um tumor no cérebro da menina, que desde que foi hospitalizada, sofreu algumas paradas cardiorrespiratórias. Inicialmente, ela teria sido diagnosticada com dengue, mas retornou ao hospital após sentir dores de cabeça intensas. Milena era atriz e influenciadora digital. Ela já fez campanhas de publicidade e figurou na novela infantil do SBT, A Infância de Romeu e Julieta. E um alerta agora, aumentou o número de famílias que se recusam a doar os órgãos após a morte de um parente. E com isso, a fila de espera por transplantes não para de crescer. Veja os detalhes com a Elisa Lorini. O Brasil tem pouco mais de 78 mil pessoas à espera de um órgão. A maioria, quase 43 mil, espera por um rim, 32 mil por uma córnea, pouco mais de 2.300 por um fígado, 445 por coração, além dos que aguardam pulmões e pâncreas. Mas mesmo com tanta gente esperando, a recusa de familiares de doadores ainda é um dos principais obstáculos para que esse gesto de solidariedade aconteça. E é justamente a família quem tem a palavra final. Dados mais recentes divulgados pela Associação Brasileira de Transplante de Órgãos mostram que em 2024, pelo menos 46% das famílias que tinham parentes mortos ou com morte cerebral diagnosticada recusaram a doação. Essa quantidade é 4% maior do que no ano anterior. Quem trabalha com isso diariamente encara uma realidade sensível. Aqui em Dourados, onde estamos, que é a maior cidade do interior de Mato Grosso do Sul, por exemplo, isso fica a cargo da OPA, Organização de Procura de Órgãos e Tecidos, que funciona aqui no Hospital da Vida. É essa equipe que acolhe e orienta famílias de potenciais doadores em uma cidade onde a taxa de recusa familiar está acima da média nacional, que chega a 65%. A gente tem que ter todo esse cuidado de explicar para o familiar que a morte encefálica é igual à morte, né? A lei obriga que se faça 2 testes clínicos por médico diferente, um teste de apneia e um exame de imagem, né, que vai mostrar se esse paciente realmente não tem fluxo sanguíneo no cérebro. Cumprido esse protocolo, confirma-se a morte encefálica. Aí o médico informa a família e aí a OPO entra, né, ou as CIDOTs dos hospitais, as comissões dos hospitais, entra com a informação para a família do direito que ele tem de ser doador de órgãos. Hoje existe um site que se chama AEDO. Nesse site você entra, se cadastra, você tem acesso a um tabelião que gera um documento dizendo que você é doador de órgãos, que eu, enquanto coordenadora, tenho a senha e tenho acesso, e eu posso informar a família que esse paciente deixou esse documento. A família terá conhecimento, mas não obrigatoriamente irá doar, né? Isso pode mover a família, conhecer a vontade do doador pode mover a família, mas não a obriga a doar. Então, o que a gente sempre pede? Fale com sua família, fale sobre doação de órgãos, avise sua família sobre o desejo de ser doador. Porque se você avisar a sua família, ela vai doar.
né? A minha família sabe que eu sou doadora, minha família não vai recusar, se for o caso, não é? Então, a gente precisa massificar o assunto, a gente precisa falar sobre isso, porque hoje o nosso maior índice de recusa familiar é por falta de conhecimento. A família desconhecia o desejo desse potencial doador. Vale lembrar que a autorização da família vem depois de uma avaliação da equipe médica que analisa se há compatibilidade e viabilidade clínica. Em alguns casos, mesmo com a confirmação da morte encefálica, o processo de doação não avança porque o paciente apresenta infecção, tumores ou outras condições que inviabilizam a utilização do órgão. Mas a quantidade de casos de recusa médica ainda é abaixo se comparada aos órgãos que deixam de ser doados porque as famílias optam por não autorizar. E enquanto muitas famílias enfrentam essa decisão difícil em um momento de dor, quem está na fila se alimenta de esperança. É o caso da Marilene, que há mais de 20 anos recebeu a doação de 2 córneas. Porém, há 2 anos, uma dengue hemorrágica levou à falência dos enxertos e desde janeiro ela voltou para a lista de espera. O gesto de 2 famílias permitiu que ela continuasse a enxergar. Agora ela espera por mais um sim, porque doar órgãos é transformar a dor em esperança e dar a alguém a chance de recomeçar. O meu primeiro transplante foi em dezembro de 1995 e foi de um garoto de 14 anos e que vive em mim até nos dias de hoje, né? E depois eu fiz no olho esquerdo no ano de 1998. Então já fazem também aí 25 anos, né, que eu estou com essa córnea, de uma garota de 19 anos. E eu agradeço imensamente aqueles pais que tiveram a generosidade em meio a uma dor tão grande, né, a uma luta assim, do luto, de doar e fazer com que os filhos deles vivessem por essa terra por muito tempo ainda. Hoje, 32.028 pessoas como a Marilene estão na fila de espera por um transplante de córnea no Brasil. Lembrando que no caso da córnea, pode ser doador quem teve tanto morte encefálica quanto por parada cardíaca. E olha só essa notícia, uma substância química usada para fazer potes de plásticos pode causar problemas no coração, é o que mostra um estudo. Inclusive, o produto teria sido a causa, o responsável por 13% das mortes de doenças cardíacas. Uma classe de compostos químicos encontrados em potes plásticos para guardar comida, shampoo, maquiagem, perfume e brinquedos para crianças pode contribuir para mais de 10% de todas as mortes de doenças de coração de homens e mulheres de meia idade no mundo. A conclusão é de um estudo publicado pela revista eBiomedicine. Estudiosos rastrearam um fitalato específico, conhecido como DIHP. Ele é utilizado para tornar potes de armazenar comida e equipamentos médicos, como os feitos de PVC, mais macios e flexíveis. O composto está ligado a doenças de coração fatais, apontaram os pesquisadores, com o auxílio de dados ambientais e pesquisas populacionais de saúde. Em cerca de 200 países, os pesquisadores estimaram as porcentagens de pessoas expostas ao fitalato em cada local no ano de 2018. Entre os dados analisados estavam amostras de urinas que continham o composto químico adicionado ao plástico. A pesquisa apontou que o fitalato pode ter contribuído para mais de 350 mil mortes apenas em 2018, mais de 13% de toda a mortalidade global por doença cardíaca entre homens e mulheres de 55 a 64 anos. As inflamações provocadas por essa substância causam, ao longo do tempo, maior risco de infarto e derrame. Em trabalhos anteriores, a ingestão de micropartículas de DIHP já foi ligada a doenças como obesidade, diabetes, problemas de fertilidade e câncer. Além disso, o DIHP não foi considerado a única doença cardíaca nos casos analisados. O grupo de pesquisadores anunciou que o próximo passo é rastrear como as reduções aos ftalatos podem, ao longo do tempo, afetar os índices de mortalidade.
Olha, e essa notícia dos potes plásticos causa espanto e também preocupação para muita gente. Então, para que você entenda melhor esse assunto, nós vamos conversar agora com um especialista. Nosso convidado é o Dr. Sidney Borges, ele que é médico cardiologista e intervencionista da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Boa tarde, Dr. Sidney, seja muito bem-vindo, grande prazer recebê-lo no nosso jornal. Boa tarde, Kleber. Prazer é todo meu. Sempre um prazer estar aí com vocês. Doutor, então primeiro eu peço que você comente, como especialista no assunto, o resultado dessa pesquisa. Os potes plásticos realmente oferecem perigo e em que proporção é esse risco? Realmente os potes plásticos, eles oferecem sim um risco. A gente vê nesse estudo que foi um estudo muito importante, um estudo multicêntrico, internacional, com 200 países. Então, um estudo muito bom e produzido pela eBiomedicine, que é um dos braços do The Lancet, que é um dos principais jornais médicos do mundo. Então, um estudo de extrema confiabilidade, que avaliou os efeitos, principalmente do DEHP, que é o dietilhexilftalato. Então, é uma substância que a gente sabia que já era conhecida por provocar doenças como câncer, e agora, mais recentemente, a gente conseguiu comprovar os malefícios também para a saúde cardíaca. Então, sim, veja que essa substância ela foi encontrada em estudos anteriores, inclusive em placas de ateroma de carótida, de coronária. Então, a gente vê que realmente é uma substância grave que pode sim causar efeitos cardiovasculares graves, como infarto e AVC. Olha, doutor, tendo uma referência, uma confirmação de um especialista como você, é motivo, sim, da gente ficar em alerta. Então, eu peço que você explique, apesar de ser um assunto muito técnico, da maneira mais simples possível, como essa substância que está presente nos potes, como ela age no organismo e especialmente no coração. Então, essa substância, ela age exatamente como o diabetes, como a hipertensão, como o colesterol, como o tabagismo. Ela age na parede dos vasos, na parede das artérias, então no caso do cardíaco, na parede das coronárias, causando um estresse oxidativo, uma inflamação dessa parede desses vasos, e isso propicia a deposição de gordura, que são as placas de gordura, que a gente chama as placas de ateroma. Então, você vê que a gente sempre fala muito dos fatores de risco clássicos, hipertensão, diabetes, colesterol, obesidade, tabagismo, e agora a gente vê que a gente tem uma substância nova, que são as micropartículas de plástico, né? Esse estudo, ele falou somente do DEHP, mas potencialmente outras estruturas do plástico também podem causar efeitos cardiovasculares. Correto. E a gente viu, esse exemplo aí dos potes, é uma exceção. A indústria hoje, ela se atém a esse risco, não só dos setores ligados ao plástico, mas das embalagens de forma geral. Existe essa preocupação médica que você enfatizou bem e principalmente alguma fiscalização em relação a isso? Veja, essa pergunta é bem interessante, porque realmente quanto mais desenvolvido é o país, quanto é maior esse país, mais ele pensa nesses protocolos, pensando nas partículas de plástico, mas a fiscalização ela não é suficiente, e menor ainda nos países que estão em desenvolvimento, como a China, a Índia, a Indonésia, em que o risco de mortalidade por conta dessas substâncias é extremamente maior, em torno de 40%, apresentado nesse estudo. Então, a gente vê que falta muito ainda, a fiscalização é baixa, inclusive nos países de primeiro mundo, porque existe um lobby muito grande, inclusive das indústrias petrolíferas, para manutenção da produção do plástico. Então, para concluir rapidamente, existe algum cuidado, alguma medida que a pessoa pode tomar para diminuir os riscos? Sim, com certeza existem. Então, a principal medida é a gente evitar o uso do plástico, principalmente os copos de plástico, os Tupperware da vida, ou estruturas de plástico que a gente usa para guardar alimentos, e principalmente quando a gente for aquecer esses alimentos, evitar de aquecer esses alimentos no micro-ondas, por exemplo,
com estruturas de plástico, preferir sempre armazenar os alimentos em estruturas de metal, como inox, ou cerâmica, ou mesmo vidro. Seria muito mais interessante do que o uso direto do plástico. Tá certo, então nós acabamos de conversar com o Dr. Sidney Borges, que é médico, cardiologista e intervencionista da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Doutor, muito obrigado por essa participação muito didática e que vai ajudar muito os nossos telespectadores. Eu que agradeço pela possibilidade de participar do programa e ajudar um pouco mais aí com vocês. Grande abraço. Olha só, vamos mudar de assunto para falar de uma notícia que a gente divulgou ontem aqui e que chamou a atenção de todo mundo. Olha só, novas imagens feitas por câmeras de segurança mostram o momento em que criminosos montaram um falso bloqueio na rodovia dos Imigrantes, que liga São Paulo ao litoral. E um motorista de aplicativo conseguiu escapar da armadilha feita por esses bandidos. Vamos ver. Novas imagens da tentativa de assalto na rodovia dos Imigrantes mostram todo o planejamento e organização dos bandidos que montaram uma falsa barricada na estrada para abordar os carros. O vídeo feito pela central de monitoramento da rodovia revela o plano audacioso dos assaltantes. O motorista de aplicativo Alessandro Carlos de Araújo, que filmou a sua própria fuga, relatou o momento de aflição em que ele e a passageira que estava a bordo viveram. Está fechado aqui? Ué? Eita! Abaixa. Assalto. Os bandidos ainda tentaram abordar mais outros 2 carros, porém sem sucesso. Uma viatura da equipe tática ostensiva rodoviária chegou 15 segundos após o terceiro veículo escapar, mas os homens fugiram quando perceberam a aproximação dos policiais. Nós estávamos descendo, fomos embora. Peguei imigrantes, não tinha nenhum policiamento, nenhum. Não tinha nada, nem viatura eu vi. Saí do segundo túnel, que terminou os túneis. Fui descendo, me deparei com aquele monte de cone na pista. Bem aonde que ali divide quem vai para Itaém, quem vai para Guarujá e quem vai para Santos. Ali uns cones na minha frente. Lá eu olhei e falei, tem coisa errada. Pensei na minha cabeça, tem coisa errada. Está fechado aqui? Ué? Eita! Abaixa. Assalto. Alessandro e a passageira chegaram a acionar a polícia militar por telefone, mas não registraram um boletim de ocorrência. Segundo o motorista, ele levou a passageira até a casa dela e retornou para São Bernardo pela rodovia Anchieta. E a Polícia Rodoviária Federal vai lançar nesta segunda-feira uma campanha de conscientização e educação no trânsito. E um dos motivos é o aumento de multas nas rodovias. As multas de trânsito aumentaram 39% nas rodovias federais nos primeiros 3 meses deste ano. Segundo o levantamento da Polícia Rodoviária Federal, foram registradas 2.578 mil infrações de janeiro a março, quase 1 milhão a mais que o mesmo período do ano passado. Excesso de velocidade é a infração que mais foi registrada neste ano, com mais de 1.700.000 casos. Carro com documentação atrasada também está no alto da lista, com mais de 65 mil infrações. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a relação entre o excesso de velocidade e a reação tardia ou ineficiente dos motoristas é um dos principais desafios para a segurança do trânsito. No ano passado inteiro, foram registrados mais de 70 mil acidentes. Nesta segunda-feira, 5 de maio, a Polícia Rodoviária Federal vai lançar a campanha Desacelere, seu bem maior é a vida, que é o tema do Maio Amarelo 2025, com ações de educação para o trânsito que serão intensificadas em todo o Brasil até o final do mês. Volney Queiroz assumiu o Ministério da Previdência após a saída de Carlos Lupe e já terá que lidar com a primeira polêmica no cargo. Vamos ver. Volney Queiroz assumiu o Ministério da Previdência após o ex-dono do cargo, Carlos Lupe, anunciar nas suas redes sociais que deixaria a pasta. Volney era secretário executivo, que é o segundo cargo mais importante do Ministério. Com isso, ele era considerado o braço direito de Lupe. A entrada de Volney é uma tentativa de resposta do Planalto à crise institucional. O principal foco do governo é fazer o ressarcimento de todos os prejudicados durante esses 5 anos de fraude. Mas uma polêmica já assombra o novo ministro.
Isso porque Volney estava presente na reunião do Conselho do INSS, que aconteceu em junho de 2023, quando Carlos Lupe foi avisado sobre os descontos de mensalidade dos aposentados e não pautou o assunto como urgência. De acordo com a Advocacia Geral da União, a forma para devolver o dinheiro está em fase final de elaboração e deve ser enviado à Casa Civil no começo da semana que vem. Porém, ainda não há previsão de restituição desse valor. A estimativa do próprio INSS é de que mais de 4 milhões de pessoas tenham sido prejudicadas. O número corresponde aos beneficiários que possuem contratos ativos com as 11 entidades investigadas por fraude pela Polícia Federal, mas o total exato só será conhecido quando as investigações acabarem. E esse escândalo do INSS é o assunto do momento, sem dúvida alguma, e também tem muitos reflexos na política do país. Então, para falar mais sobre isso, nós vamos conversar agora com o professor Vladimir Feijó, ele que é especialista em política. Boa tarde, professor Feijó, seja muito bem-vindo, grande prazer, mais uma vez, recebê-lo no nosso jornal. Ei, Kleber, é uma satisfação, que bom que pude atender. Professor, esse esquema de fraudes, ele teria começado em 2019, não é de agora, porém, veio estourar agora, no governo Lula. Já dá para mensurar o tamanho do desgaste para o atual governo com esse episódio? Eu acho que, diante a população em geral, já circulava muito na mídia social um desconforto pela elevação de preços e mesmo as questões de tributos, não fazendo distinção o que é do executivo ou o que é o do legislativo. E a resposta midiática do governo demorou a acontecer ou mesmo não foi à altura da expectativa. E agora, com a ciência de que internamente o governo já sabia no segundo ano no mandato, então não foi nesse terceiro ano, e arrastou o processo de ação, realmente também prejudicou a imagem. E a troca do ministro da presidência, né, a troca de ministros, resolve o problema? Até que ponto a escolha do Volney Queiroz ameniza a situação, já que ele era o número 2 do ministério? Inclusive, teve uma senadora que já ajuizou na justiça questionando que não faz sentido ter substituído o ministro que estava ciente e não agiu, e o secretário, agora nomeado como ministro, e também estava na reunião, estava ciente de todo o processo. A tentativa de mudança de nome é porque o Lupe já estava queimado por outros tantos elementos e na expectativa que o secretário teria menos resistência. Mas, além disso, Kleber, o governo, o executivo, ele precisa de apoio do legislativo. E movimentos estão acontecendo ali dentro, mas não houve tempo suficiente de consultar esses outros partidos e criar um consenso para a composição da redistribuição de uma reforma ministerial mais ampla. Então, a decisão agora é emergencial, tentar pôr panos quentes em um problema que é sério. A promessa, né, de devolver o dinheiro é o que os diretamente afetados têm mais interesse, mas a população em geral gostaria de ter transparência e certeza que este não é um caso de corrupção apenas exemplificativo de outros casos de corrupção. E, professor, você citou o legislativo, né? E como já era de se esperar, a oposição protocolou um pedido de CPI sobre o escândalo do INSS. E agora articula, inclusive, a criação de uma CPI mista, com integrantes tanto da Câmara, dos deputados, como do Senado. Como você acredita que a oposição pode explorar esse episódio? Claro, já que é um tema que é um gancho do eleitorado em geral, é algo que circula muito na mídia social, isso pode ser explorado. Mas, Kleber, os temas e as notícias vão mudando de tempos em tempos, então é preciso continuar alimentando esse tema. Se o governo conseguir, o executivo, né, conseguir rapidamente encontrar quem foram os prejudicados e verbas para ressarcir, esse tema vai sumir do noticiário e a CPI não vai ter muita tração para continuar jogando para o noticiário informações que o eleitorado estaria atento ou interessado, já que o principal foco seria a restituição. E o governo terá dificuldades para contornar a situação no Congresso? Você acredita que a criação da CPI é inevitável? O caso pode se alongar por mais tempo, ter desdobramentos políticos, como você alertou, que é o grande temor?
Difícil antecipar, porque, como eu comentava, Kleber, movimentos já estão acontecendo, formação de federação partidária, já focando na eleição do ano que vem, a tentativa de formar aí nomes que possam aparecer na chapa da presidência da República, serem colocados em testes em pesquisas eleitorais, assim como nas eleições estaduais. A tentativa de desgastar a imagem do presidente Lula para ver se ele desiste da reeleição, eu imagino que é inegável. Só que se esse vai ser o tema capaz de fazer afastá-lo da candidatura, eu tenho cá as minhas dúvidas. O conjunto de temas aí sim poderia ser suficiente. Agora, sobre o tema, como você falou, e de tudo que a gente conversou, a principal conclusão que a gente pode chegar é que tudo vai depender da velocidade de resposta que o governo vai dar agora, principalmente em relação ao ressarcimento dos aposentados que foram lesados, que tiveram desconto na folha. Esse tempo de resposta do governo é que vai ser decisivo, então. Pela minha leitura, isso é o que é mais relevante. Reconheceu o erro, não ficou culpando gestão passada apenas, apesar de ter enfatizado, responsabilizou as entidades que abusaram dos seus próprios associados, mas bateu no peito e disse, olha, o governo deveria ter feito um pente fino todo o dia, deixou isso passar e agora tem a obrigação perante o povo brasileiro, independente se é eleitor ou não, de garantir as suas verbas que foram indevidamente retiradas por esse esquema golpista. Tá certo, então nós acabamos de conversar com o professor Vladimir Feijó, ele que é especialista em política. Professor, muito obrigado mais uma vez por essa participação, por essa análise muito sóbria e muito imparcial acima de tudo. Eu lhe agradeço. Obrigado, Kleber. Abraço, bom trabalho, bom fim de semana. Grande abraço. Olha só, vamos mudar de assunto porque agora é hora da gente falar de esportes aqui no Plantão de Sábado. Eu vou chamar hoje especialmente o Vinícius Nasa, ele vai entrar aqui no nosso estúdio. Vini, seja muito bem-vindo, um grande prazer recebê-lo aqui. E Vini, vamos começar falando sobre o Dudu, que é um dos temas do momento aí, o ex-jogador do Palmeiras, agora ex-Cruzeiro também, parece que ele conseguiu unir as duas torcidas contra ele, não é isso, Vini? É isso mesmo, Kleber. Está livre e solto no mercado. Bom dia a você, bom dia a todos os nossos telespectadores. Depois de apenas 6 meses de contrato com o Cruzeiro de Minas Gerais, o jogador conseguiu encerrar o contrato e ainda saiu levando um bom dinheiro. A novela Dudu e Cruzeiro finalmente chegou ao fim. Após uma semana muito conturbada envolvendo o jogador e a direção do clube, as partes firmaram um acordo para a rescisão do contrato, que era válido até o fim de 2027. Com isso, o atacante está livre para negociar com outra equipe. E como não excedeu o limite de jogos permitidos no Brasileirão e também não atuou pelo Cruzeiro na Copa do Brasil, caso acerte com o time brasileiro, poderá atuar nessas competições ainda nesta temporada. Dudu chegou ao Cruzeiro vindo do Palmeiras em dezembro do ano passado e após 5 meses, 17 partidas jogadas e apenas 2 gols marcados, o grande impacto que o camisa 7 deixará vai ser mesmo nos cofres do clube. Isso porque no acordo de rescisão, o valor da quebra de contrato estava em 60 milhões de reais, mas depois de muita conversa, o clube aceitou pagar cerca de 15 milhões ao craque, parcelado até o fim desse ano, ou seja, Dudu praticamente jogará em outra equipe, recebendo ainda o salário do Cruzeiro. Agora, ele e o rival Atlético Mineiro negociam os termos do contrato do atleta. Bom, Kleber, essas são as notícias do esporte de hoje. Eu agradeço pela sua parceria, por mais um jornal. Um ótimo final de semana para você e para todos os nossos telespectadores. Como o Vini acabou de mostrar aqui, só jogão nesse fim de semana. Vini, muito obrigado. Eu que agradeço aí a sua participação no jornal. Grande abraço. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Fique agora com a nossa programação e até mais.